Olá, eu sou Éder Carlos e esse é o Crítica de Ponta, programa laboratorial produzido pelos alunos do terceiro ano de jornalismo da UEPG. O programa de hoje reúne análises das peças que fizeram parte do 50º Festival Nacional de Teatro, o FENATA. Começa agora o Crítica de Ponta. Integrante da mostra de rua do FENATA, a peça teatral O Ovo da Cuca, do Grupo Paulista Desembargadores do Furgão, convida o público a refletir sobre o conceito de liberdade. Acompanhe a crítica de Cassiana Tosatti. Na sexta-feira da 50ª edição do Festival Nacional de Teatro, o FENATA, o Grupo Desembargadores do Furgão de São Paulo apresenta O Ovo da Cuca, no evento PG Memória. A peça tem como base uma caixa de madeira de onde emergem seres simbólicos e tem como objetivo fazer o público refletir sobre o conceito de liberdade. Percebe-se possibilidades e limitações da humanidade a partir do aspecto de espaço-tempo que uma caixa e o tempo cronológico da peça trazem. Trata-se de um espetáculo solo autoral de Ana Pessoa e vem de um grupo teatral focado na pesquisa de teatro de rua com máscaras. O uso das máscaras como elemento cênico surge no teatro grego e um dos seus propósitos é criar uma nova personalidade, disfarçando a identidade real de quem está atuando. Em O Ovo da Cuca, o método auxilia que o público se desconecte do real, dos seres humanos e do concreto, para se deixar levar ao abstrato, à imaginação e pensar na liberdade como um conceito. Nesse contexto, a caixa também é uma personagem importante para realizar a passagem da plateia do real ao imaginário. Em um dos lados, que surge logo no começo da peça, ela está cortada de forma que parece ter uma porta no centro e janelas nas laterais. Uma plaquinha de "Abra aqui" ao centro faz referência à entrada no outro mundo que a caixa proporciona. Um elemento clássico da fantasia e de fácil interpretação pela plateia infantil que estava presente no evento, pois é semelhante às obras de Alice no País das Maravilhas e Coraline. Apesar de ser uma peça, em geral, sem apelativos infantis a nível interpretativo, as crianças se atraíam aos seres mascarados e participavam da relação consciente-inconsciente. A importância de elementos que fazem referência à busca pelo imaginário é necessária para o objetivo da peça de reflexão sobre a liberdade. Em um mundo globalizado, com uma variedade de discursos e opiniões de origens também diversas, o conceito de liberdade pode se perder. Considerando que o entendimento de um pensamento próprio e não imposto faz parte das possibilidades do conceito de liberdade, é essencial incitar o afastamento do que é concreto e atual para pensar no que é original, inconsciente, emocional e psicológico. A peça O Que Eu Deveria Saber Se Não Fosse Quem Eu Sou, um monólogo da atriz pontagrossense Michela França, retrata violências sofridas por mulheres. Confira na crítica de Liriane Barbosa. Eu me libertei. Assim é a primeira fala da personagem interpretada por Michela França no monólogo O Que Eu Deveria Saber Se Não Fosse Quem Eu Sou. A peça retrata a história de uma mulher que é vítima de violência doméstica por parte do marido e que, após 15 anos, resolve dar um fim no relacionamento abusivo. Se o tema principal já é difícil de gestão, imagina quando o espectador se depara com relatos de aborto e estupro vividos pela vítima durante as quase 2 décadas de casamento. As agressões, segundo a mulher, ocorreram na própria casa, lugar que deveria ser sinônimo de refúgio, mas que mostrou ser uma prisão. A personagem não possui nome, visto que ela representa tantas Anas, Marias, Elsas, Carlas, Tatianas, enfim, todas as mais de 31 mil mulheres que afirmaram serem vítimas de violência doméstica. Os dados são da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, com base em levantamentos do primeiro semestre de 2022. Ainda sobre eles, ao todo, são 5 formas de violência contra as mulheres, sendo física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial. Todas abordadas pela protagonista da peça conforme o relacionamento entre ela e o marido evolui com o passar do tempo. O cenário minimalista intriga quem está na plateia, pois Michela utiliza somente de uma corda e a representação do que seria uma teia de aranha para o desenrolar da história. As cores são predominantemente quentes, exceto pelo momento em que a personagem se encontra novamente presa ao seu agressor após mais um episódio de agressões. Nesta cena, a cor muda para tons frios. É possível ver o desespero da vítima conforme a história avança,
É um misto de medo, angústia e loucura. Afinal, quem não perderia a cabeça em meio a tanta violência? Como consequência, a mulher é diagnosticada com depressão. A autoestima e a vontade de viver dão cada vez mais espaço à rotina de agressões. Após uma tentativa de suicídio, a vítima vê na vizinha um porto seguro. Neste momento, entra a corrida como medicamento para a depressão. Mas tanto as cenas de amizade com a vizinha como as corridas diárias não possuem desenvolvimentos, parecem estar ali somente para facilitar o fim da história. De fato, após tais elementos, a história se encaminha para o final. A personagem finalmente denuncia o agressor e se vê livre dele. As amarras não as machucarão novamente. Caravela da Ilusão, uma peça interpretada pelo Espaço Núcleo, aborda temáticas sobre religião e capitalismo. Acompanhe como foi na crítica de Erivelton Martins. E se você ficasse perdido em uma ilha, morrendo de fome e sede, quando um ser celestial caísse em sua frente? A peça Caravela da Ilusão, apresentada na 50ª edição do Festival Nacional de Teatro, retrata exatamente isso. Uma família que passa por maus bocados descobre uma forma de ganhar dinheiro na fé das pessoas, que acreditam que um anjo preso em uma gaiola é capaz de realizar desejos e ainda melhorar a vida de todos. Uma crítica severa ao capitalismo e à própria religião, o espetáculo apresenta a história de uma família inteira com apenas 3 atores, que começam a vender partes de um anjo e até objetos benzidos por ele como forma de ganhar dinheiro. Com uma troca rápida de figurino entre anjo e coadjuvante e um trabalho de iluminação que consegue imergir o público na história, os 3 atores Guilherme Gonçalves, Felipe Santos e Victor Ferreira e o diretor Jonatas Noggen conseguiram entregar uma história que certamente está no páreo do Fenata. A marcação feita pelos atores tanto na música quanto na iluminação foram favoráveis à produção. Isso porque as músicas pareciam comandar o corpo dos atores em alguns momentos e ajudavam a transmitir os sentimentos de medo e alegria que aparecem diversas vezes na peça. Quanto à iluminação, ela certamente favoreceu e muito o sentimento que cada personagem sentia, com cores escuras em momentos de tensão, claras em momentos de felicidade e até piscando em momentos de caos. O destaque fica para a aparição do anjo, que foi iluminado de trás do palco, fazendo o público ver apenas a silhueta e imaginar o que seria aquela criatura estranha. A peça High Breezel do grupo Olho Rastreio levou o encanto do teatro para o Lago de Olarias. Saiba mais sobre a exibição na crítica de Mariana Gonçalves. Com figurinos de encher os olhos, músicas tipicamente brasileiras e performances inusitadas, o espetáculo High Brasil chamou a atenção daqueles que transitavam pelo Lago de Olarias. Por lá, o que era para ser uma tarde comum de treino ou passeio em família, acabou se tornando um verdadeiro show a céu aberto, com ritmos contagiantes, interpretações de tirar o fôlego e, é claro, críticas às diversas crises que o país tem enfrentado nos últimos anos. A apresentação compôs o penúltimo dia do Festival Nacional de Teatro, o FENATA, que acontece todos os anos no mês de novembro e conta com a participação de artistas de todo o Brasil. Para os ouvidos atentos, pautas como censura, racismo, preconceito e medo estiveram presentes em cada diálogo da peça, que retratou todos esses assuntos de forma leve e cômica. Os figurinos, por sua vez, proporcionaram um show à parte. As peças de cores alegres e extravagantes chamaram a atenção daqueles que passavam pelo local, bem como as performances apresentadas pelos artistas. Mas, não se engane, a falta de peças também atraiu olhares não muito positivos de alguns pais que acompanhavam seus filhos em um parque próximo ao local onde o espetáculo aconteceu. Com roupas justas e da cor da pele, a tarja preta estrategicamente posicionada em seus corpos era tudo o que se via a certa distância. O incômodo demonstrado com o espetáculo apenas reforçou o que já vinha sendo trabalhado na peça, pois, sem linguagem própria, violência ou nudez, a apresentação contava com classificação indicativa livre para todos os públicos. Apesar disso, a censura de alguns foi palpável, a crítica de outros foi audível, e o espanto da plateia quando as roupas começaram a ser removidas também puderam ser observados. Dessa forma, High Brasil conseguiu chocar, encantar e informar na mesma proporção, além de transformar um lugar pouco convencional para espetáculos em um teatro ao ar livre, para todos os públicos e idades. O repórter Cadu Mendes acompanhou Eu, Migo e Meu Umbigo, peça integrante da Mostra Especial, que utiliza do teatro para criticar as atuais relações sociais. Confira.
O espetáculo Eu, Migo e Meu Umbigo, que em 2022 completou 10 anos, lotou a sala de teatro do Sesc no terceiro dia de apresentações do 50º Festival Nacional de Teatro Amador, o FENATA. Voltado ao público infantil, a peça é um solo de Daniel Meirelles, que interpreta o palhaço Suspiro. O ator faz uso da mímica para retratar o individualismo do mundo atual. Antes do início da apresentação, Daniel conversou com os espectadores e explicou o intuito da peça. Nesse momento, ele aproveitou para convencionar formas de interação com o público. Música, toque de sanfona e manipulações de bonecos oferecem a tônica da interpretação de Daniel. A peça deixa como recado que a sociedade está cada vez mais fechada nas suas particularidades e nos seus aparelhos tecnológicos. A consequência disso é uma sucessão de contradições nas relações sociais, pois as pessoas não veem mais umas às outras. O estilo do palco é o proscênio, onde as cadeiras ficam enfileiradas de frente para o palco. As luzes, na maior parte do tempo, iluminavam todo o palco, porém, em momentos emotivos, se concentravam no ator. Com simplicidade nas vestimentas e nos acessórios utilizados, a peça flui e passa a mensagem. Eu, Migo e Meu Umbigo é uma excelente apresentação. A peça entrega exagero, repressão, silêncio, raiva, individualismo, vaidade e a chance do amor que estão nos gestos e dentro da mala do palhaço. O espetáculo Tropeço propôs uma apresentação com improvisos e divertiu o público. Quem avaliou a peça foi a repórter Maria Luísa Pontaldi. O Sesc Estação Saudade foi um dos locais de Ponta Grossa que sediou mostras do 50º Festival Nacional do Teatro, o FENATA. No último dia do evento, a peça que levou as pessoas até o prédio foi Tropeço, do grupo de teatro Tato Criação Cênica de Curitiba. Tropeço é uma composição teatral de 45 minutos, encenada pelas mãos de 2 atores e roteiro composto apenas por onomatopeias. Mesmo sem uma linguagem evidente, o enredo pode ser compreendido por todo o público, um dos elementos que justifica a classificação livre do espetáculo. A peça utiliza como cenário uma bancada, enquanto os atores se vestem de preto para dar ênfase aos personagens principais, as próprias mãos. Para auxiliar no foco da audiência, a peça é feita em um ambiente fechado e escuro, iluminado por velas. A narrativa é de um casal de idosos e sua vida cotidiana. Os diálogos e discussões dos personagens são fáceis de entender, mesmo por onomatopeias, já que os pequenos gestos e palavras são comuns do convívio familiar, ato que arrancou risadas do público de todas as idades. Além disso, os atores garantem uma maior interação com a audiência, prestando atenção aos sons e reações fora do roteiro da peça, para improvisarem a incorporação no espetáculo. A história do casal principal é cômica e trágica, pois ao fim descobre-se que era apenas montada por lembranças do personagem após o falecimento de sua esposa. Para uma peça que não conta com um cenário complexo ou muitos personagens, o espaço do Sesc Estação Saudade serviu o seu propósito. Porém, sendo um local fechado, atingiu a lotação máxima e teve de deixar algumas pessoas na fila do lado de fora das portas, impedindo que aproveitassem o FENATA. Quem entrou, porém, notou certo desconforto. A iluminação pelas velas, apesar de importante para a peça, já havia queimado grande parte do oxigênio do local ao fim dos 45 minutos. A abertura das portas quebrou a ambiência, mas foi um alívio para o público. Tropeço foi a penúltima apresentação da mostra de convidados do 50º FENATA. O espetáculo provou que não é preciso muito para se fazer teatro. Com as próprias mãos e poucos objetos, é possível criar um verdadeiro espetáculo. A peça Entre o Sol e a Lua, do Grupo Dia de Arte de Ponta Grossa, integrante da Mostra Infantil do FENATA, abordou tópicos delicados de forma lúdica e musical. Confira na crítica de Kathleen Schemberger. O penúltimo espetáculo do Festival Nacional de Teatro FENATA trouxe para o público o grupo Dia de Arte de Ponta Grossa e sua peça infantil Entre o Sol e a Lua. A encenação conta a história de 2 viajantes, Carmélia e Lobato, que buscam encontrar os astros que intitulam a narrativa. Além do sonho dos simpáticos personagens, temos um músico que acompanha as cenas com canções e efeitos sonoros.
A peça é toda moldada para que ocorra em qualquer lugar. Inicialmente, foi pensada para ser exibida ao ar livre, no Lago de Olarias. Porém, o mau tempo forçou a exibição em um local coberto, no Centro de Educação Ambiental do parque. As intercorrências não afetaram o espetáculo, que mesmo embaixo de chuva encantou os olhos de pequenos e adultos. Isso porque a peça é totalmente lúdica, a começar pelo cenário simples, uma carroça com diversos adereços e aspectos medievais, mas que conta muito da história. E aquilo que não se pode ver no cenário, os atores convidam para imaginar como em brincadeiras de criança. O figurino e maquiagem também conversam muito com os outros elementos da história. Não se sabe ao certo de onde vêm as personagens ou para onde vão. Existe um encantamento em apenas saber que são seres divertidos em busca de seus sonhos. É fácil se entreter com as trapalhadas das personagens e compreender a mensagem por trás de cada fala e canção. A peça tem inspiração em livros infantis, como A Chapeuzinho Vermelho. Da mesma forma que o conto tem uma premissa inocente, ao decorrer da narrativa entendemos que a principal lição da encenação é não confiar em estranhos, pois a criança pode sofrer algum tipo de violência. Esse forte ensinamento é construído delicadamente. As encenações são marcadas para facilitar o entendimento das crianças e os diálogos são bem arquitetados. Além disso, a música tem papel fundamental, pois ora traz animação, ora traz tensão. O público se divertiu, especialmente as crianças, que se interessaram pela história, riram e se contraíram nas cadeiras quando o vilão entrou em cena. A peça cumpriu com o que buscava levar ao seu público. A única ressalva que precisa ser feita é que o acesso à peça foi muito limitado. O espetáculo se propõe a estar na rua, aquele que chega, encontra um espacinho e contempla a história. Porém, em função da chuva, o local de apresentação foi totalmente fechado. Em um primeiro momento, era entendido que a chuva prevaleceu sobre a voz dos atores, mas após a pancada, as portas permaneceram fechadas. Quem estava fora não pôde ver a peça, apenas rodeavam o local interessados em saber o que ocorria lá. Lamentável que a chuva tenha atrapalhado e que a organização não tenha se atentado ao seu público. O musical O Grande Circo Místico da Companhia Broadway de Curitiba encerrou o FENATA em grande estilo. Veja na crítica de Catarina Jaworski. O mago, os enamorados, o diabo, o enforcado. Essas são algumas cartas de tarô que direcionam e ambientam o espetáculo O Grande Circo Místico. O musical foi apresentado no encerramento do 50º FENATA, no Cine Teatro Ópera, com a Companhia Broadway de Curitiba. A primeira apresentação do Grande Circo Místico foi em 1982, como uma criação de peças musicais de Chico Buarque e Edu Lobo. Então toda a peça vai acompanhar canções como A História de Lily Brown, originalmente interpretada por Gal Costa, e A Bela e a Fera, cantada por Tim Maia, contando a história de 5 gerações de uma família circense e quais os rumos que o circo toma em cada geração. Na apresentação da última noite, além da música e do tarô utilizados para direcionar a história, a peça usa de danças e artes circenses como o balé e o trapézio, fazendo com que o musical fique ainda mais explicativo e profundo, objetivando contar a história que envolve diversos amores e rumos que a vida pode tomar. Outro artifício que a peça utiliza para contar as histórias é a própria iluminação do palco, onde em momentos de alegria ou tensão, as cores ficam mais quentes e quando o musical se volta para cenas mais tristes e introspectivas, logo o palco fica em cores frias. A atuação dos 18 atores e atrizes, juntamente com as músicas, deixou a peça ainda mais artística e expressiva. E a junção das vozes, com todos cantando no palco, gerou uma harmonia nas canções. Porém, o único ponto negativo foi um problema técnico em relação ao som, que em determinados locais do auditório geraram uma dificuldade no entendimento da letra das músicas. O espetáculo, além de contar a história de uma família circense e todas as suas relações geracionais, trata sobre a força da arte e sobre como ser artista é um ato de resistência. Ao final da peça é exatamente isso que os atores e atrizes representam, trocando de figurino, mudando de peças de época para camisetas de resistência, os artistas mostram ao público como a arte também é luta. Essa foi a edição especial do Crítica de Ponta, produzida pelo 3º ano do curso de jornalismo da UEPG para a disciplina de Crítica de Mídia, ministrada pelos professores Felipe Pontes e Sérgio Gadini. Para conferir mais edições do programa, acesse o portal periódico. Obrigado pela audiência e até a próxima.